Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ler Salmo 62:5, que diz assim: Ó minha alma, espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Nós devemos crer que a nossa esperança vem do Senhor. A nossa alma espera silenciosamente em Deus. Vamos exclamar isso que nós esperamos em Deus. Vamos buscá-lo em oração, vamos buscá-lo com coração contrito e sincero. Vamos louvar ao Senhor.
Boa noite a todos, estamos aqui com mais um Momento Kids para adorar ao nosso Deus e hoje nós vamos estudar o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Está lá em Êxodo 20:17. Você sabe o que é cobiça? Sabe o que Jesus falou sobre esse pecado? Vamos conversar um pouco sobre isso. O 10º mandamento, que se encontra em Deuteronômio 5:21, diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quer dizer que você não deve desejar nada do seu próximo, muito menos consegui-los para si. A cobiça é o desejo muito grande de possuir ou conseguir alguma coisa. Vamos entender melhor. Jesus fala em Lucas 12:15, então lhes disse: cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em Marcos 7:21-23, Jesus complementa o que estamos refletindo. Diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Então, crianças, desejar o brinquedo do colega, desejar ter uma casa igual a de alguém só porque tem uma piscina, ou ficar muito chateado porque não possui um celular melhor do que a da sua amiga da escola, etc. Tudo isso é cobiça. A Bíblia diz: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Está lá em 1 Timóteo 6:8. Então, a partir de hoje, colocarmos esse mandamento em prática. Pai querido, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a ficar contente com o que temos. Te pedimos por aqueles que passam necessidades, que o nosso coração deseje sempre ajudar o próximo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Vamos orar, momento de intercessão. Feche seus olhos, vamos buscar a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor.
Ó Deus, te louvamos pela oportunidade que temos de te louvar, te adorar, exaltar teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, Senhor, pelo final de semana que tivemos. Abençoe, Senhor, para que a semana continue sendo uma semana abençoada, Senhor. Cuida, ó Deus, dos seus, dos que estão viajando, Senhor, dos que estão enfermos, ó Deus, dos que estão enlutados, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, de consolação a cada um dos enlutados. Esteja estendendo a tua mão curadora, Senhor, a cada um dos enfermos, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Continue a nos falar através da tua palavra, através das músicas, Senhor, através das orações. Ó Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus que se relaciona com os seus. Por isso nós estamos aqui, para levar as nossas angústias, os nossos agradecimentos, Senhor, as nossas aflições ao teu altar, Senhor. Colocar perante o teu altar e descansar em ti, Senhor. Receba as nossas orações, esteja atendendo a cada uma delas conforme o teu propósito para as nossas vidas. Esteja abençoando, ó Deus, a tua igreja, Senhor, que nós possamos avançar na proclamação do Evangelho, Senhor, que nós possamos avançar no testemunho, Senhor, de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo transforma vidas, que Ele ressuscitou, Senhor, e venceu a morte para nos salvar, para nos resgatar, ó Deus, dos nossos pecados. Essa é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Se tem olhar para Jesus Salvador, Ele diz: Filho eterno eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor, em Jesus que na cruz expiou. Vem, vem, viverás. Pelas vidas em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Pelas vidas em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga essa nossa falta, não haja temor, por olhar pecador, vida vem. Vem, vem, viverás. Pelas vidas em olhar para Jesus Salvador, Ele diz: vida em mim acharás. Vida em mim acharás. Vamos ler Atos 20, de 1 a 12, Atos capítulo 20, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e um dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos
e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Nesse terço final do livro de Atos, Lucas registra a viagem, a prisão de Paulo em Jerusalém e também a sua viagem em Roma. E ele tinha usado esse mesmo padrão quando ele descreveu a viagem de Jesus até Jerusalém, quando Jesus foi para ser morto. E especificamente nesse capítulo 20, nós vamos ver alguns acontecimentos que ocorreram quando Paulo encerrou o seu ministério ali na Macedônia, em Acaia e em Ásia. Moody certa vez declarou, ao realizar uma viagem para a Inglaterra em 1867, ele disse assim, não creio que volte a visitar este país. Ele fez essa declaração porque ele se sentiu tão mal durante a viagem que decidiu nunca mais entrar em um navio, mas com ou sem enjoo, ele acabou voltando mais 5 vezes para a Inglaterra. Paulo estava pronto para outra viagem, ele desejava visitar pelo menos mais uma vez todas as igrejas que o Senhor tinha ajudado ele a fundar, ou que ele tinha ajudado o Senhor a fundar, pois ele se preocupava muito com o rebanho do Senhor. A preocupação dele com todas as igrejas era a sua maior alegria, mas também o seu maior fardo. Ele declara isso lá em 2 Coríntios 11, 28, quando ele diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então ele se afligia pelo cuidado, pela preocupação que ele tinha em cuidar de todas as igrejas. Depois do tumulto que nós vimos lá em Éfeso, nós vimos no culto passado, Paulo saiu rumo à Macedônia e Acaia, pois ele esperava encontrar ali Tito, entrou e recebeu um relato dos problemas que haviam acontecido em Corinto, mas Tito acabou não aparecendo. E aí mais tarde os dois se encontraram na Macedônia e Paulo se alegrou com as boas notícias que ouviu de Tito. A princípio, Paulo havia planejado fazer mais duas viagens, ou seja, 2 visitas até Corinto, mas em vez disso ele visitou a cidade apenas mais uma vez. Ele ficou ali por 3 meses, inclusive foi nesse período que ele escreveu a carta aos Romanos. Irmãos, Paulo tinha 2 objetivos em visitar as diversas igrejas. Além de levantar as ofertas aos cristãos ali de Jerusalém, nós estudamos sobre isso na quarta passada. Ele ia sempre junto com pessoas que eram representantes das igrejas, irmãos, homens que viajavam com ele, representavam essas igrejas, nomeados por essas igrejas para cuidarem das ofertas. E ele tinha um propósito também de encorajar, fortalecer os cristãos para que eles permanecessem firmes no Senhor, testemunhando Jesus Cristo com eficácia, com vigor. Então esse era o segundo objetivo e talvez o principal objetivo dele nessas viagens. Nós temos visto que Paulo costumava a mudar seus planos, mas ele costumava mudar, ora porque o Espírito Santo de Deus tocava nele, conduzia ele a isso, e ora pelos perigos constantes. Ele tinha um ministério a desenvolver e nem todo perigo ele poderia enfrentar até que seu propósito, que sua carreira acabasse. E foi por causa dessa conspiração, ele teve que mudar mais uma vez de estratégia, porque os judeus estavam conspirando para matá-lo no mar.
Em vez de navegar então para Corinto, ele viaja por terra, passando por Acaia e Macedônia, tomando navio somente em Filipos, em direção a Troade, onde ele e a sua equipe tinham combinado de se encontrarem. Creio que a maioria de nós não gostamos quando acontece imprevisto, quando temos viagens programadas, quando traçamos um plano e esse plano sai do controle. Nós ficamos irritados, ficamos revoltados, mas Paulo, além de coragem e perseverança, ele tinha flexibilidade. Ele era maleável quanto a isso. Hoje, apesar das complicações que a gente tem, de atrasos das viagens, tudo é muito mais fácil do que na época de Paulo. E ainda assim nós nos pegamos reclamando. Paulo já era diferente. Ele se adaptava, ele se organizava e seguia adiante. Esse é o retrato dos versos de 1 a 5 do capítulo 20. A partir do verso 6, a ênfase agora vai ser o culto que realizaram na igreja em Troade. Os missionários passaram uma semana ali para desfrutar da comunhão dos cristãos que estavam lá, também provavelmente estavam aguardando a partida do próximo navio. E então Lucas apresenta um breve e importante relato desse culto, e a partir dele nós vemos como aqueles cristãos da igreja local se reuniam e adoravam ao Senhor. E aí a gente tira alguns elementos dessa passagem. E o primeiro elemento que nós vemos é sobre o dia do Senhor. Vejam que interessante. Aqui eles já se reuniam no primeiro dia da semana e não mais no sétimo dia, que era o sábado. O primeiro dia de semana passou a ser o dia do Senhor, pois foi nele que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. É bom lembrarmos também que a igreja também nasceu no primeiro dia da semana, quando o Espírito veio lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes ali em Pentecostes. Então, durante os primeiros anos da igreja, alguns irmãos ainda mantiveram as tradições judaicas, ainda mantinham ali muitos hábitos, como os horários de oração, mas com o passar do tempo foram deixando o calendário mosaico de lado e adaptando ou criando modo próprio dos seus padrões de culto à medida que eram instruídos pelo Espírito Santo. O segundo elemento que a gente vê nessa passagem descrita de Lucas sobre o culto em Troade é o povo do Senhor. A igreja ela se reunia à noite, uma vez que domingo não era o dia de folga em geral, como é nos dias de hoje. Hoje em dia, 80%, 90% das pessoas folgam no domingo. E naquela época não, naquela época era no sábado. Então o domingo era um dia que as pessoas não estavam liberadas de seus afazeres. Então eles tinham que se reunir no domingo à noite para adorar ao Senhor. Então eles se encontravam em um cenáculo, não tinha templos, não tinham igrejas nesse período. Então eles se reuniam em casas e em casa de alguns membros da congregação, e lá tinham esses cenáculos. Era um grupo cosmopolita, ou seja, muitas pessoas de muitas nações, de muitos meios sociais, mas isso não fazia diferença para eles, pois todos ali eram um em Cristo Jesus. O terceiro elemento que nós vemos aqui neste culto é a ceia do Senhor. A igreja primitiva ela realizava uma refeição comunitária chamada agape, e uma refeição de comunhão, e depois dela se observava a ceia do Senhor. Então, o ato de partir do pão, no verso 7, se refere à ceia do Senhor, no verso 11, se refere à refeição comum, mas o fato é que ao compartilhar, ao comerem juntos, os membros da igreja ali, eles desfrutavam da comunhão e também davam testemunho da unidade de Cristo, tanto que os escravos comiam na mesma mesa que seus senhores. Isso é algo maravilhoso e inacreditável naquele tempo. Tudo indica que a igreja observasse a ceia do Senhor a cada dia do Senhor. Então, provavelmente, aqui há uma indicação que todo domingo eles celebravam
a ceia do Senhor. Alguns cristãos provavelmente terminavam muitas das refeições ali no próprio lar, comendo e bebendo o vinho em memória do Senhor, em memória à morte de Jesus. E apesar da palavra de Deus não dar instruções específicas, né, Jesus fala, todas as vezes que se reunirem em meu nome, isso é descrito lá em 1 Coríntios 11, 26. Então o exemplo da igreja primitiva ela é sempre um incentivo para que a gente, ao se encontrar, a gente possa fazer a ceia do Senhor, mas é bom sempre termos o cuidado para isso não virar uma tradição, para não virar uma rotina. Esse é um ato de obediência, um memorial à partida do Senhor Jesus e não algo rotineiro, algo que seja uma tradição a ser cumprida, uma tradição obrigatória e caindo ali no dia a dia, caindo na rotina e não sendo valorizado como deve ser. O quarto elemento que nós vemos nesse texto é a mensagem do Senhor. A mensagem do Senhor. Um culto a Deus não é um culto a Deus se não tiver a mensagem de Deus. A palavra dele era proclamada em todas as reuniões, incluía a leitura do Antigo Testamento, ou das Escrituras do Antigo Testamento. Lá em 1 Timóteo 4, 13 fala sobre isso, bem como também a qualquer carta que os apóstolos tinham enviado às igrejas, ou que as igrejas haviam recebido, houvessem recebido dos apóstolos. Colossenses 4, 16 também fala sobre isso. E como é triste nós vemos como a palavra de Deus tem sido deixada de lado, como ela tem sido deixada para escanteio em algumas igrejas do nosso tempo. Infelizmente, até em algumas igrejas batistas, pregadores que colocam a sua opinião acima da palavra de Deus. Pregadores que usam as tradições do Antigo Testamento para que os membros dessas igrejas possam andar buscando a lei e não andar na graça como deve ser. Então nós nos entristecemos quando a igreja para de pregar a mensagem, quando ela para de pregar a palavra. Imagino aqui que provavelmente seria a última reunião com eles ali, com Paulo, com os cristãos em Troade. Então Paulo pregou um longo sermão e depois comeu e conversou com o povo até amanhecer. É pouco provável que alguém tenha se queixado nesse momento da duração do sermão. Paulo ele fazia essas viagens e nessas viagens era necessário que ele ensinasse a igreja, que ele fortalecesse a igreja. Então não era pouco tempo que ele usava para poder ali levar o evangelho, para poder ensinar, para poder edificar. E provavelmente se a gente também estivesse ali, nós não veríamos o tempo passar ouvindo Paulo nos falando sobre Deus, nos falando sobre a palavra. Quando eu estava no seminário, nós recebemos ali um gerente de missões e também um missionário que realizavam um trabalho na China. E eles contando de que quando ia um pastor, alguém que se preparou, que tinha oportunidade de estudar a Bíblia, que frequentou um seminário, que fez teologia, quando eles recebiam alguém assim, essa pessoa mal conseguia descansar, mal conseguia dormir, porque era a oportunidade que eles tinham de receber todo o aprendizado, de receber a mensagem do Senhor, deles serem edificados. Então esses pastores que iam para lá fazer missões, eles voltavam bem desgastados, porque descansavam pouco, porque passavam noites e noites ali reunidos em casas, para que pudessem ensinar a palavra de Deus. Então eles aproveitavam a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre importante, tanto para o povo de Deus, como também para aqueles que não são, mas principalmente para o povo de Deus, para a pregação. O ensino da palavra deve ser usado sempre, deve ser sempre enfatizada a palavra de Deus. Então, sempre que uma igreja se reunia para edificação e para celebração, tudo era feito por meio da palavra, assim como deve ser hoje. 2 Timóteo 4, 2 diz, prega a palavra, e essa ainda é de uma citação de Deus,
aos líderes da igreja, tanto naquela época, quanto depois, quanto hoje e quanto no futuro, pregar a palavra. De acordo com Marshall Lloyd Jones, os períodos de eras decadentes da história da igreja sempre foram aqueles onde a pregação entrou em declínio, onde a pregação contra o pecado entrou em declínio. Então a igreja caía nesses períodos. E nós temos o quinto e último elemento, que foi o poder do Senhor. O poder do Senhor. Quer tenha sido a hora avançada, quer tenha sido o lugar abafado, mas certamente não foi porque estava cansativo o sermão de Paulo. Eutico, um jovem, adormeceu e sofreu uma queda fatal de uma das janelas do cenáculo. Mas o poder de Deus estava presente, estava operante naquele local, e Paulo ressuscitou esse jovem dentre os mortos e a igreja foi consolada. Provavelmente aquele rapaz poderia ser um servo, e como servo teria trabalhado durante o dia todo. Então, por mais que a palavra estivesse boa, com muito tempo, e você cansado, você depois de um dia inteiro de trabalho intenso, e olha que trabalho ali não era muito dos trabalhos que nós temos hoje, eram trabalhos desgastantes. Então eles ficaram ali horas e horas, e esse jovem, como provavelmente era um servo, esse jovem cansou, e nós não devemos julgar esse jovem porque ele cansou por causa das suas atividades, não por causa da palavra. Ele foi à reunião, ele tentou ficar atento, sentou-se ali aparentemente num lugar ventilado, provavelmente tinha muitas pessoas ali, e o termo usado em grego indica que ele foi adormecendo aos poucos, que ele foi lutando contra o sono, mas no final o sono venceu ele. Olha que todos estavam tão atentos à palavra que nem perceberam quanto aquele jovem estava lutando, quanto aquele jovem estava enfrentando o seu sono. De qualquer modo, quando isso aconteceu, quando ele foi vencido pelo sono, ele cai e morre. E Paulo interrompeu seu sermão e apressou o seu passo até o piso terra para trazer aquele jovem de volta. E aí é um milagre do Senhor. Ele abraça aquele jovem e traz aquele jovem de volta. O poder de Deus é capaz de trazer uma pessoa de volta à vida. O poder de Deus é capaz de tirar uma pessoa das trevas. O poder de Deus é capaz de tirar uma pessoa da escravidão, do pecado. A abordagem de Paulo aqui lembra a de Elias e de Eliseu. Elias, lá em 1 Reis 17, 21 e 22, diz assim, então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Eliseu, lá em 2 Reis 4, 34 e 35, relata assim, depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita, e chamou-a, e veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. Quão grande milagre, como é poderoso o nosso Deus. Creio que se aquele jovem tivesse ali cochilando por negligência, por falta de interesse, provavelmente isso não teria acontecido. Não haveria o porquê de se interessar em ressuscitar uma pessoa que estava ali dormindo por desleixo, por falta de zelo, mas não foi o que aconteceu. Por isso, irmãos, nós devemos fazer uma pergunta, não para esse jovem, mas uma pergunta para nós. O que tem nos feito ficarmos acordados? O que nos motiva a ficarmos alertas? Temos visto aí cristãos que num culto, igual é o nosso culto não é longo, em média 1h20, 1h25 minutos no máximo, nós vemos algumas pessoas ali cochilando, vemos pessoas ali
inquietas, levantando para ir beber água, e pessoas que, se a gente analisar, quando acorda cedo para ir pescar, acorda animado, se mantém acordado, se mantém firme. Pessoas que conseguem assistir aí uma partida de tênis de 5, 6 horas. Pessoas que conseguem maratonar em séries sem se cansar. Ou então ficar vendo aí esses filmes longos que têm saído aí ultimamente, filmes de 3 horas e meia. E são filmes que não é ação o tempo todo, tem aquele período chato, tem aquele período monótono, mas não conseguem ficar atentos à palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra eficaz. Então, o que tem nos mantido acordados? Quando adoramos e cultuamos a Deus, nós devemos dar o nosso melhor. E Ele aguarda o nosso melhor e devemos nos preparar para isso. Muitos irmãos não têm ido à igreja. E a gente fica refletindo e vendo que muitos desses irmãos não estão preocupados com a questão do Covid. Não estão. Se nós olharmos lugares que muitos deles, obviamente não estou falando de todos, mas que muitos frequentam, estão próximos a pessoas que nem sabem onde estavam. Eu estava olhando lá na escola bíblica quantos lugares vagos haviam, quantas pessoas poderiam estar ali cumprindo aquela pequena cota de 20 pessoas e não estavam. Pessoas que têm carro, pessoas que moram perto da igreja, pessoas que não precisam acordar de domingo a domingo. Por 2 domingos seguidos a gente está voltando da igreja e na primeira vez eu falei, Kade, olha o irmão ali voltando da igreja. Esse senhor numa dificuldade para atravessar a T9, provavelmente ele sofreu um AVC, então andando lentamente, então ele espera o semáforo abrir para ele completar a primeira travessia, depois ele espera novamente para passar pela segunda. Ela falou, como você sabe que ele é crente? Eu falei, não, tem uma igreja ali e esse esforço aí é de uma pessoa crente. No outro domingo nós passamos no mesmo horário, aquele mesmo senhor voltando da igreja. Então assim, é uma pessoa que busca, que dá o seu melhor a Deus e nós temos desprezado isso, que tem nos mantido acordados. Muito não tem tido essa coragem, esse ânimo de adorar ao Senhor. Ali as pessoas se amontoavam para ouvir a palavra de Deus e por longos tempos, então queriam ser edificadas, queriam ser fortalecidas, queriam ser encorajadas e precisavam disso, e especialmente precisavam ser abençoadas, precisavam ser transformadas. Então, para que esse propósito seja realizado nas nossas vidas também, que nós sigamos esse exemplo, que nós possamos guardar o dia do Senhor, nos reunir no dia do Senhor, ter comunhão uns com os outros, celebrarmos a ceia juntos, unidos, lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo, experimentando o poder de Deus que age diariamente em nossas vidas, não apenas vez ou outra, todos os dias nós vemos, nós testemunhamos o poder de Deus nas nossas vidas. E essa igreja, a igreja primitiva, fazia isso, essa descrição, com esses 5 elementos que estão presentes nos nossos cultos, que estão presentes nos cultos onde a palavra de Deus é pregada. 5 elementos que nós possamos, 5 elementos que nos desafiam a vivermos dessa maneira, como a igreja estava ali em Troade, reunida, orando, cantando, adorando a Deus, tendo comunhão uns com os outros, ouvindo a palavra e experimentando o poder de Deus. E eles faziam isso, vivendo para a honra e glória de Deus. E assim como eles fizeram, que nós também possamos fazer, buscar a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, e assim seremos como aqueles irmãos ali da igreja de Troade, sem a chance de alguém cair, sem a chance de alguém ali se adormecer, porque o nosso culto
não é longo, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela nos atrai, nós temos visto mensagens maravilhosas, mensagens bíblicas, então que nós possamos ter esse ânimo, imaginar que a última vez, que nós possamos ter fazer esse exercício, imaginar ali que a última vez que a gente está ouvindo a palavra do Senhor, imaginar que a gente não teria novamente a presença de alguém para compartilhar a palavra com a gente, da gente não poder se reunir. Nós vivemos isso aí há alguns dias, cada um no seu lar, cada um adorando a Deus do seu lar através das redes sociais. Agora nós temos a oportunidade de nos reunirmos. A igreja de Troade não perdeu essa oportunidade, Paulo não perdeu essa oportunidade, que nós possamos fazer como eles fizeram. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. Nós iremos nos reunir novamente no domingo pela manhã, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical. Então, se você tem condição, vá, compareça. No domingo à noite, às 19 horas, também para o culto de adoração ao nosso Deus. E todos os dias nós temos as devocionais, estejam acompanhando através das redes sociais. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Amém?